Eu acho que eu fui uma criança um pouco diferente. Nas minhas férias, está gravando, mas a minha tia já aposentou, então não tem problema. Nas minhas férias, eu ia passar as férias com a minha tia lá dentro da Santa Casa. Adoro o cheiro de hospital. A minha tia, ela trabalhava na audiometria de lá, né? Aí tinha um dia da semana que não tinha exame. Aí, nesse dia, eu podia ir. Aí, eu ficava lá dentro com ela na audiometria. Ela falava, você fica quieta aqui. Aí, quando dava o horário de visita, eu corria nas enfermarias. Visitava, passeava, ia lá na pediatria, brincava com os meninos. E acabava o horário de visita, eu voltava. Porque na visita, ninguém percebia que tinha uma menina solta na enfermaria. Então, foi fácil escolher o que eu queria ser quando cresci. E aí eu fiz enfermagem, acabei entrando para o HC, trabalhei lá na pediatria durante 17 anos. E nesses 17 anos, eu vi muita coisa, vivi muita coisa. E fiz pedagogia, pensando que eu ia fazer pedagogia hospitalar. Pensando nessa visão de olhar esses meninos. Não deu certo, porque eu passei no concurso, no meio disso. Falei, agora, ou eu exonero, ou eu vou ser pedagoga. E falei, e Deus falou, continua fazendo. Fiz psicopedagogia. Falei, mas... Depois fui fazer psicomotricidade. Tem gente que não sabe nem... Quem sabe o que é psicomotricidade, gente? 2... E aí eu fui fazendo, e um dia eu falei assim, poxa, Deus, eu estou estudando, né? Eu estou empenhando, eu estou pagando PUC para poder não trabalhar. E Deus falou de um jeito comigo, que eu costumo falar que Deus não falou, assim, como se Ele tivesse gritado. Ele falou assim, é ministério. Esse investimento que você fez foi investimento no reino, é ministério. E aí eu fui entender por quê. Por que eu era aquela menina diferente? Por que o diferente me atraía? Por que era muito fácil para mim ter esse contato com o neurodivergente? Em 2015, a minha família foi presenteada pelo Senhor com uma criança que tem uma síndrome de KBG, raríssimo. E dentro dessa síndrome de KBG, ele tem como comorbidade autismo e TDAH. E aí foi viver isso agora, não de um lado profissional, mas de um lado familiar. E aí eu fui ser família atípica. Aí a coisa muda de figura. E aí, há um ano atrás, eu virei para o pastor e falei assim, pastor... Meu pastor, gente, ele é um fofo, assim, ele é tipo Tramontina, sabe? E aí eu falei, pastor, você está vendo que está chegando uns menininhos diferentes? Uns meninos que correm de um lado, correm para o outro, uns meninos que é diferente. Aí ele virou para mim e falou assim, pois é, e aí, o que você vai fazer com isso? Aí veio a resposta, ministério, chegou a hora. E desse um ano para cá, as coisas têm movido, e tem hora que eu assusto, né, com as pessoas chamando e querendo ouvir, querendo pensar, e querendo conversar, e querendo entender a respeito disso. E hoje a gente vai falar a respeito de inclusão. Essa palavra tem sido muito falada, mas eu acho que ela é pouco compreendida na sua profundidade. Inclusão na igreja. Por quê? Qual é o papel da igreja nisso? Será que na Bíblia tem alguma coisa que fala a respeito de inclusão? Que história é essa de família neuroatípica, de família atípica? Por que eu tenho que entender isso se na minha família não tem ninguém neuroatípico? Esse assunto ele é extremamente relevante. Porque você pode até não ter na sua família, mas você vai ter no seu contexto social.
E a gente tem que entender que a igreja, ela é um recorte da sociedade. Se tem lá, tem aqui. Hoje, hoje não, né? Em 2020, a APA, Associação Psiquiátrica de Psiquiatria Americana, soltou que, para 2023, a estimativa dele, isso sem falar da pandemia, né? Não tinha pandemia ainda, mas a estimativa era que, em 2023, sem pandemia, porque a pandemia alterou muito ainda essa questão, mas sem pandemia, era um autista para cada 36 nascidos. Há 20 anos atrás, era um a cada 150. Então, a estimativa para a próxima é cerca de um a cada 20 e poucos. Está cada vez mais perto. E a gente tem que entender, a gente tem que perceber algumas nuances, algumas diferenças e entender que é o cérebro que funciona de um jeito diferente. A gente tem que melhorar muito ainda, como cristãos e como cidadãos. A gente quer que a igreja esteja aberta, a gente quer que as pessoas venham e a gente não sabe o que fazer. A gente tem que compreender, e eu fiquei olhando ali, eu olhava para o Rafael e falava assim, Deus é Deus, né? Deus já começou a falar e movendo o coração de vocês, e vocês nem perceberam. Algumas coisas que eu vou falar, algumas coisas que a gente vai pontuar, Deus já está falando desde o começo do culto. E eu olhava para o Rafa e falava, eu vou embora, eu não preciso falar aqui. Em Romanos 10, 9, está escrito assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Lá no versículo 13 fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é simples. É sem distinção. É todo aquele que crê, confessa e invoca. Pronto. Eu preciso de confessar, crer e invocar. Parece tão simples. Por que essas pessoas, então, não vêm? Por que essas famílias, então, não vêm se eu só tenho que crer, só tenho que confessar e só tenho que invocar? Lá em Romanos 14, 10, 14, fala assim, olha, mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? A gente acha que esse id de Deus é só para quem está lá fora, pecador, é para eles também, mas é para aquele que não entende. É para aquele que está querendo, ansiando, está aqui, mas não consegue entender. Não consegue entrar porque às vezes está muito frio. Não consegue ficar porque às vezes a luz está muito clara. Não consegue participar, se concentrar porque às vezes tem um perfume que está incomodando, tem um cheiro da comida, está sendo estimulado de todas as formas. E às vezes a gente acha que esse campo missionário, né, essa comissão, esse id de Deus é só para eles, mas não. Deus me falou, né, Deus tem falado comigo nesse tempo que a inclusão agora é um novo campo missionário que Deus tem colocado diante da igreja. Essas pessoas é um novo campo missionário que tem se aberto diante da igreja, porque elas estão aí. Não tem como desver. Não tem como fingir que ela não existe. Não tem como fingir que ela não tem uma necessidade específica e que cabe a você facilitar. Que cabe a você receber e acolher e entender, sim, que ela tem uma necessidade específica. Em Atos
8, do 26 ao 31. Nesse trecho da Bíblia, fala a respeito de Filipe e do eunuco. E fala assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, tinha ido para Jerusalém para adoração e regressava. E assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E aí disse o Espírito a Isaías: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías e perguntou a ele: entendes tu o que lês? Ele disse: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e assentasse com ele. Como a pessoa vai confessar, crer e invocar, como está escrito lá em Romanos 10, se ninguém ensinar para ela de uma maneira que ela aprenda? Como o surdo poderia entender se não tivesse alguém aqui falando em Libras? É como se eu estivesse aqui pregando em japonês. E que vocês se virem para poder entender. Mas, afinal, o que é inclusão? Inclusão, segundo o dicionário, é o ato de incluir, de acrescentar, adicionar coisas ou pessoas em grupos ou núcleos que antes não fazia parte. Então, a pessoa não fazia parte de um grupo e aí ela vai e é incluída nesse grupo. Socialmente falando, representa um ato de igualdade de direitos entre diferentes indivíduos. Mas, para mim, inclusão é a nossa capacidade de entender e de reconhecer o outro. E assim eu ter o privilégio de compartilhar experiências e vivências com pessoas diferentes de mim. Porque é um privilégio. E eu tenho podido viver isso durante esse ano. É um privilégio poder olhar e poder ver e entender que aquela pessoa que está ali, ela entende e ela consegue perceber, às vezes, detalhes que a gente não percebe. Ela consegue ter uma visão que, às vezes, a nossa soberba, né? Nosso orgulho faz com que a gente olhe para ela e fale assim: ela não é capaz. Ela não pode entender o que eu estou falando e ela vem e te pega ali na curva e faz aquilo que você não imaginava que ela poderia fazer. Você pode colocar a imagem 1 que eu mandei, por favor? Ismael Sobrinho, é um psiquiatra e ele tem 2 ou 3 livros. E um livro dele fala sobre a psiquiatria e a fé saudável. E nesse livro ele tem uma fala muito pertinente. Ele fala assim: olha, a neurodiversidade ela deveria ser vista não como uma barreira, mas como uma diferente forma de manifestação da graça de Deus. Enquanto eu continuar pensando que a diversidade é aquilo que me separa, eu não estou aberta para poder incluir e colocar essa pessoa para dentro. Se Deus fez tantos povos diferentes, se Deus fez tantas pessoas diferentes, se Deus fez diferença em tudo, nas plantas, nos animais, o porquê que Ele não poderia fazer pessoas com cérebros com funcionamentos diferentes? Por que a gente como igreja, né, até algum tempo atrás, hoje, graças a Deus, não é mais assim, mas eu tenho encontrado algumas pessoas assim, a gente costuma
pensar que daqui para baixo, tudo bem. Ir no médico, tudo bem ser diferente, não tem problema eu usar óculos, não tem problema eu tomar um remédio para pressão, não tem problema eu ter uma diabetes, mas daqui para cima, o que está relacionado à saúde mental, ou é do inferno, ou não existe. Crente não pode ter depressão. Crente não pode ter um cérebro neuroatípico. O nosso Deus vai muito mais além do que a gente pode imaginar. A soberania do Senhor está muito mais além do que a gente pode imaginar. Quem é a gente para poder falar, Deus, não, isso aqui o Senhor não pode fazer. Quando a gente pensa em inclusão, eu acho que algumas pessoas já ouviram falar assim, mas na minha época não tinha esse tanto de autista. Na minha época não era assim, não. Quem já ouviu falar isso aqui? Está brotando autista do mato, assim, da terra, do chão. Porque antes não era assim, não. Autismo, esse trem nem existe. TDAH foi coisa que inventaram para vender Ritalina. Quem já ouviu? Demais. TOD? Isso é falta de couro. Eu vou te falar que isso sempre existiu. A gente só não via. Antigamente, bem antigamente, essas pessoas, elas viviam a exclusão. Elas estavam do lado de fora da sociedade. Elas estavam escondidas, lá no quarto, trancado, com o portão de grade, com a comida passada pela grade do portão. Era vergonha da família. Família não falava que essa pessoa existia. Porque falar que essa pessoa existia naquela família era como falar que aquela família foi um fracasso. Conseguiu produzir no máximo aquilo como pessoa. Então, essa pessoa existia, mas estava lá trancada num quarto. Aí, depois, alguém teve a brilhante ideia e falou assim, não, então vamos pegar todo mundo que está junto no quarto e vão colocar tudo no manicômio. E aí veio a segregação. Eles vão viver, mas de um jeito bem separado de mim. Quem gostar de ler, estiver preparado para uma leitura um pouco mais difícil, leia um livro que saiu agora da jornalista Daniela Arbex, a respeito do Hospital Colônia, lá de Barbacena. Vocês vão ver onde é que eles estavam. Vocês vão ver o que eles viviam. Vocês vão ver o que eles passavam. De onde que veio a expressão trem de doido? Foi deles. Era um trem que passava, onde se jogava todo mundo que achava que era doido e ficava lá no Colônia. Lendo esse livro, eu fiquei... Teve um caso que me marcou, vários, mas teve um que me marcou muito. Ela virou para um homem que ficou internado lá mais de 50 anos, e ele contou para ela que ele ficou lá nos primeiros 30 anos completamente mudo, ele não falava com ninguém. Aí, um dia, passou uma banda da Polícia Militar lá fora tocando e ele começou a cantar. Aí que foram descobrir que ele falava. Aí ela perguntou para ele assim, mas por que eles não sabiam que você falava? Ele falou assim, porque ninguém nunca me perguntou. É uma leitura difícil, mas vale a pena para você poder ter uma noção de onde eles estavam, do que é a segregação. Aí, depois, acabou o manicômio. Acabou, veio a lei antimanicomial. Vamos juntar todo mundo, porque a gente vai fazer a inclusão, vamos colocar todo mundo junto. Junto, mas separado. Porque eu separo. Lá vai eu caçar treta. Eu separo 2 bancos lá no fundo da igreja, aí o adesivo do ladinho, assim, ó.
que os bancos é dos autistas. Aí, eles ficam lá nos 2 últimos bancos da igreja. Vai ser melhor. Lógico que vai, porque vai ficar a família toda junta, fica perto da porta, eles vão poder sair, eles vão poder ficar mais livres, eles vão estar no meio da igreja, vai estar no culto. Só que tem um banquinho deles lá, ó, bonitinho, tem até adesivo de autista. É inclusão, né? Não. Eu quero estar junto. Eu quero falar que eu estou junto, mas eu não quero ter a experiência da convivência. Eu não preciso conviver com o diferente. Conviver com esse menino que grita, conviver com esse menino que chora, conviver com esse menino que não para quieto, me perturba. E aí, nessa integração, vem uma palavra muito falada, mas pouco entendida também, que é o capacitismo. O que é o capacitismo? Eu vou medir o outro com a minha régua. Eu vou olhar para ela e falar assim, eu acho que ela não dá conta de fazer, não. Eu vou subestimar a capacidade do outro e a aptidão em virtude das deficiências que ele tem. Isso a gente faz o tempo inteiro. Não só com neurodivergente, com o tempo inteiro. Há um tempo atrás, hoje até diminuiu, mas há um tempo atrás, a gente ouvia muito falar que loira era loira. A inteligência é medida na cor do cabelo. Aí vem uma loura linda, te dá um tapa de luva. Fala, uai, como assim, produção? Eu estou medindo o outro pela minha régua. Se a gente fosse medir o outro sempre pela nossa régua, se eu fosse olhar para ela e falar assim, eu acho que ela não dá conta, a gente tem algumas pessoas que a gente pode pensar aqui nessa noite. E a primeira é Stephen Hawking. Quem já ouviu falar dele? Aquele homem na cadeira de roda, todo torto, o homem nem fala. Esse homem não é nada, não. Ele só é o maior astrofísico depois de Einstein. Quem visse Stephen Hawking entrando aqui, ia falar assim, coitado desse homem. Quem não conhece, assiste depois o filme A Teoria de Tudo. O cara era fenomenal. Mas ele tinha uma esclerose e o fim de vida dele foi na cadeira de rodas. Quem olhasse para Stephen Hawking ia falar assim, coitado. Medindo, então, com a nossa régua, a gente ia falar que um esquizofrênico, bipolar e provavelmente epilético não dá conta de nada. Só que a gente não conheceu Van Gogh, né? Van Gogh. Eu pinto muito melhor que ele. Um deficiente físico. Só a mão torta, pé torto. Esse homem vai estar ali, sentado ali, pedindo ajuda. Foi aleijadinho. O maior e mais importante artista do barroco brasileiro. Beethoven. Quem não conhece Beethoven? Beethoven, a última sinfonia que ele fez, ele estava completamente surdo. Mas um surdo compôs uma sinfonia, não só compôs, como a primeira vez que essa sinfonia foi tocada, quem regeu foi quem? O surdo. Mas o surdo não é capaz de nada. Mas Beethoven foi. Quem me garante que aqui não tem Beethoven? Quem me garante que aqui não tem Stephen Hawking?
Quem me garante que aqui não tem um aleijadinho? Quem me garante que aqui dentro não tem qualidades que precisem de um despertar? Pessoas que só precisam ser vistas, pessoas que só precisam ser olhadas, pessoas que precisam ser incentivadas a sair desse lugar de vergonha que elas estão, que elas foram colocadas, e serem incentivadas. Por que a igreja precisa se importar com a inclusão? Em primeiro lugar, porque é bíblico. Marcos 16:15 fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda... Mas os neurodivergentes não, né? Ou será que eles não têm direito à eternidade também? Às vezes a gente tem uma arrogância de achar que a gente vai estar lá na porta do céu falando: você entra. Você não entra, não. Você não comia pipoca? Que horror! Todo mundo come pipoca, seletividade alimentar. Você sabe quantos meninos que morria de fome na África, você não comia arroz? Não, você não entra no céu, não. É pregar o evangelho para todo mundo. Essas pessoas precisam do amor de Deus, essas pessoas precisam de salvação, essas famílias precisam da misericórdia do Pai. Elas só vão conhecer quando a gente falar. Em Mateus 28:19 fala: olha, portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem que entender que na nossa frente tem uma pessoa. Não tem um diagnóstico. Eu não tenho um autista andando. Eu não tenho um TDAH correndo. Eu tenho uma criança ou um adolescente que vem, que tem um nome, que tem uma identidade, que tem uma história. A neurodivergência é um traço das múltiplas capacidades que essa pessoa tem. Não define quem ela é. É bíblico. Segundo, por que a igreja precisa se importar com isso? Porque todos necessitam do amor de Deus e da comunhão com Ele e com os irmãos. Jesus morreu por todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Salmo 133:1 fala: ó, como bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Mas como que eu vou me permitir estar em comunhão com uma pessoa se aquela pessoa não entende como que às vezes eu quero estar aqui, mas eu não quero que me pega. A comunhão com um autista é sempre muito complexo. Tem uns, é bem o que a música falou mesmo, tem uns que gostam, tem outros que... E a gente tem que entender. Terceiro, porque ter algum tipo de deficiência, ou deficiência mental, deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, ou algum tipo de transtorno, não significa que não aprende. Isso eu aprendi durante esses anos de enfermagem. Eles aprendem. Gente, que seja um aprender a engolir uma comida. Fala com uma família que tem uma criança deficiente, que tinha que usar sonda porque não engolia, e, de repente, ela aprendeu a engolir. Fala que com uma família, uma criança que dependia de respirador, e, de repente, ela aprendeu a respirar sozinha.
Aprende. Se aprendeu a respirar sozinha, se aprendeu a engolir, aprender que o Senhor a ama, é isso. Não precisa de decorar a Bíblia, ela precisa de aprender que ela é amada. E ela vai aprender que é amada à medida que ela é tratada com amor. O quarto motivo é porque as crianças não são a igreja de amanhã. Elas têm que fazer parte do corpo. É hoje. É agora. Enquanto eu postergo, enquanto eu empurro essa entrada das crianças no meio da igreja, no seio da igreja, apostando sempre que elas são o futuro da igreja. A igreja de amanhã, a igreja é um amanhã que não chega, né? A igreja amanhã, a igreja amanhã, a igreja amanhã. Enquanto eu faço isso, eu separo ela dos pais. E aí, a minha atitude é igualzinha à atitude de Faraó. Lá em Êxodo 10, do versículo 8 até o versículo 11, fala assim: aí, Moisés e Arão foram levados de novo à presença do rei. E este lhes disse: vocês podem ir adorar o seu Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos, as nossas filhas, nossas ovelhas e cabras, os nossos gados, porque temos que dar uma festa em honra a Deus o Senhor. Então o rei disse: pois que o Senhor vai com vocês, mas de jeito nenhum eu vou deixar que vocês levem as crianças e os filhos, as mulheres e os filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens podem ir adorar o Senhor. Se é isso que vocês querem. Então, Moisés e Arão foram expulsos da presença do rei. Está claro o plano de Satanás: separar as famílias. Enquanto os homens vão, as mulheres e as crianças ficam, eu separo. O plano de Satanás é separar para que a criança não aprenda a adorar, não aprenda o valor de cultuar, não aprenda a importância de se ter um Deus, e um Deus que salva, e um Deus que é digno de honra, e um Deus que é digno de glória, que ela não aprenda a ser igreja. Igreja, não abra mão das suas crianças, não abra mão das suas famílias. É junto, é para cultuar junto. Ah, incomoda, tá quando é junto. Ovelha tem cheiro de ovelha. Vocês já viram aqueles vídeos em que vai tosquear as ovelhas e coloca tudo junto, assim? Aí elas vão correndo, vai passando uma por cima da outra, assim, a ovelha tudo apertadinha. Ovelha cheira ovelha. A gente tem que ter o cheiro do irmão do lado, sabe? De saber, de convivência. Satanás conhece o poder de uma família que ora e que adora juntas. Ele sabe o poder de uma igreja que tem família que ora e que adora juntas. E o objetivo dele é separar. E o último motivo, por que então que a igreja tem que se preocupar com isso? Porque é lei. Tem uma lei que fala que a gente tem que acolher. E essa lei é desde 2015. A gente está uns 10 anos atrasado. A lei fala, lá no artigo 1, é a Lei Brasileira de Inclusão, 13.146/2015. Ela fala assim: é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade
O exercício dos direitos, das liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e de cidadania. É lei. A gente pensa nas leis que regem, que a gente tem que ler, ter a lei, pagar os impostos, fazer. Mas e a lei de inclusão? Se chegar uma pessoa aqui que precisa mesmo de ser, se chegar uma pessoa aqui e tiver uma crise aqui, um meltdown, um autista chegou, sensibilizou demais, fez uma crise aqui, e aí? Preciso de uma pessoa para poder acolher. É lei. Se alguém quiser entrar e processar porque não tinha, não tinha. Coloca para mim a segunda imagem, por favor. A lei fala em condições de igualdade. E essa palavra igualdade, ela mexe muito comigo, sabe? Porque quando a gente pensa em igualdade, a palavra igualdade, ela significa que, numa comparação, as oportunidades vão ser iguais. Aqui a gente não pode ter igualdade, a gente tem que ter equidade. Eu tenho que ter uma oportunidade igual, mas eu preciso de ter igualdade de direito. Não é na oportunidade. Vocês conseguiram me entender? A igualdade não é de oportunidade, é de direito. Todos ali... Ai, obrigada. Todos ali têm o direito de assistir o jogo. Se eu pego pela igualdade, eu dou um caixote para cada um tem um caixote. Aquilo ali está certo pela igualdade? Está. Cada um tem um caixote. Mas todos vão conseguir ter o direito de assistir? Não. Eu tenho que dar uma oportunidade diferente para que o direito de assistir seja igual. E aí entra a equidade. Eu tenho que proporcionar formas para que as pessoas tenham acesso ao Pai, como direito que ela tem. Mas eu tenho que pensar em formas diferentes. Muito mais do que a Libras para os surdos, eu preciso de pensar no Braille para os cegos. Eu preciso de pensar, às vezes, num ambiente um pouco mais calmo, ou numa sala onde a criança possa se regular, entrar em crise. Eu tenho que ter formas para que o direito seja respeitado. Então, tá. A gente já viu o que é inclusão. A gente já viu que a igreja precisa se atentar para essa demanda. E aí a gente pensa assim, o que a Bíblia fala sobre inclusão? Será que tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre inclusão? Eu tive uma professora na classe de adolescente que ela falava que na Bíblia tinha até receita de queijo. Eu não sei se ela falou aquilo para a gente ler a Bíblia com mais, sabe, com mais vontade. Eu nunca achei a receita de queijo, mas que fala sobre inclusão, fala. A primeira coisa que a Bíblia fala sobre inclusão é que todos nós somos vulneráveis. E a vulnerabilidade faz parte da inclusão. Em Mateus 5:45, fala lá. Porque faz que o sol se levante sobre bons e maus. A chuva desça sobre os justos e os injustos. Mas se o sol levanta para os dois, se a chuva vem para os dois, o que diferencia, então? Que vantagem eu tenho em ser cristão se o sol está para os dois, se a chuva está para os dois? Se eu sou tão vulnerável como quem não conhece o Senhor, a diferença é que a gente tem um Consolador.
A diferença é que a gente tem um Deus que vai sustentar a gente no meio das lutas. A diferença é que sempre vai ter um quarto homem na fornalha. A diferença para a gente é que toda vez que a gente estiver lá na cova dos leões, gente, e a gente vai estar em algumas situações, lá vai ter um anjo para tampar a boca daquele leão. A gente é cuidado, mas a gente é tão vulnerável quanto o outro. A segunda coisa que a Bíblia fala é que a vida não é estática. As coisas, podem acontecer de uma hora para outra. De repente, você está aqui, daqui a pouco você pode estar precisando de inclusão. Daqui a pouco você pode estar precisando ser incluído em algum processo. Em Gênesis 32, do versículo 22 até o 31, Jacó está lá no Val de Jaboque, lutando com o anjo. Ele entrou andando, saiu de lá manco. Em Jó, no capítulo 1, do versículo 13 até o 20, em 7 versículos, esse homem perdeu tudo. Tudo, perdeu dinheiro, perdeu filho, perdeu filha, perdeu tudo. Imagina, eu fiquei olhando isso aqui, lendo, pensando e tentando imaginar a situação. Assim, de repente eu estou lá, eu sou um homem rico, eu tenho tudo, eu tenho filho, eu tenho dinheiro, e de repente eu falo, perdeu tudo. É de uma hora para outra. E aí, em Mefibosete, foi falado da mesa de Mefibosete. A história de Mefibosete fala muito comigo. Mefibosete, em em 2 Samuel 4:4, fala assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e de Jonatas vieram de Jezreel. E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando ela para fugir, ele caiu, ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Então, eu tinha um menino de 5 anos que andava, que corria para tudo quanto era lado. De repente, chega a notícia, o povo está vindo, matou todo mundo da sua família, a ama fica com medo, pega o menino, corre, tropeça, o menino ficou aleijado. Era um menino que tinha tudo, que era neto do rei, ficou aleijado, sem nada. Então, a gente tem essas 3 pessoas que a gente pode pensar, que é Jacó, Jó e Mefibosete. E na sua vida, a gente pensando assim, como que de uma hora para outra as coisas podem acontecer? De uma hora para outra, tudo pode mudar. Deus não perde o controle de nada. E isso é uma coisa que a gente tem que ter, a gente tem que entender que uma das coisas que a Bíblia fala sobre inclusão é que Deus não perde o controle de nada. A gente pode não entender, até mesmo porque a soberania do Senhor está muito maior do que a gente pode imaginar, mas Deus não perde o controle de nada. Lá em Gênesis 22, de 1 a 19, fala a respeito do Monte Moriá, quando Deus pede Isaac em sacrifício. Abraão falou assim, eu vou. Mas eu fico pensando no coração de Abraão, mas é o filho da promessa, o filho que Deus me deu. E eu fico pensando no coração de Isaac, porque Isaac era mais novo. Isaac podia pegar as coisas, rachar fora correndo. E foi em obediência. E se permitiu ser amarrado, se permitiu ser colocado no altar. Mas Isaac confiava no pai Abraão. E o pai Abraão confiava no pai Senhor. Deus não perde o controle de nada. Porque como Deus poderia perder o controle se foi Ele que me fez? Como Deus poderia perder o controle se Ele me conhece?
Lá em Salmos 139 fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento, tu sabes quando eu me levanto. O Senhor me formou no meu interior, me teceste no seio da minha mãe. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto eu ainda fui formado. O Senhor te conhece, o Senhor te fez. Mas o Senhor fez essa pessoa que fez. E por que Ele fez? Não sei, mas Ele fez. O Senhor cuida de mim. Em Mateus 6:26 fala assim: olha, observai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valeis muito mais do que as aves? E Ele me criou com um propósito. Todos nós temos um propósito. Qual é o propósito dessas pessoas? Não sei. Porque eu também até hoje estou tentando entender o meu. Mas tem. Em Efésios 2:10 fala assim: pois fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou eu creio que Deus tem um propósito, e que isso tudo está debaixo da soberania do Senhor, ou eu não creio em nada. É crer. Uma das perguntas que eu ouvi muito no começo desse ministério que Deus me colocou foi assim: mas você não está muito contraditória em falar em inclusão na igreja? Porque ou inclui, ou você quer inclusão, ou você pede a cura. Ou inclui ou repreende. Não dá para ter os dois. Eu posso falar com você, irmão, que eu creio em milagre. Eu creio em cura, porque quem sou eu para falar que Deus não vai fazer o milagre? Quem sou eu para falar que Deus não vai curar? Mas hoje existe uma cura para isso, né? Para os transtornos? Não existe. Porque o transtorno não é o que a pessoa é quem ela é. E aí eu pensar em cura, quando eu penso em cura, eu acabo não acolhendo aquela pessoa no momento que ela está sendo precisada de acolher ali agora. É como se Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar. E aí eu sempre empurro isso para frente e não penso no propósito que Deus fez essa pessoa agora. E agora? Como é que vai ser? Não existe cura, existe acolhimento. E falar em cura com uma família neuroatípica dói muito. A família neuroatípica é uma família que tem um embate diário, todo dia. É o luto versus uma luta. Mas luto, Kátia, por quê? Ninguém morreu. O menino está vivo, a pessoa está viva. Luto por quê? Quando a gente engravida, e não é só a mulher, porque o marido também engravida junto, né? A expectativa está ali. A gente pensa e ora e fala assim: Senhor, não me importa se seja menino, se seja menina, mas que venha com saúde. E aí a gente recebe diagnóstico. E aí, todas as nossas expectativas, eu por 3 vezes passei isso. Eu e meu marido, a gente faz parte de uma família atípica. Nós engravidamos 3 vezes e perdemos os 3 bebês.
E a cada vez que eu engravidava, meu menino tinha nome, tinha sobrenome, tinha profissão, tinha escola que vai estudar, tinha a cor do cabelo, tinha a cor do olho, tinha tudo. E é assim também com essa família que tem esse diagnóstico. E aí, quando o diagnóstico vem, o plano da faculdade de medicina vai embora. Vai embora o plano de ser um exímio economista ou administrador da empresa. Não que ele não consiga ser, mas que naquele momento que a família ficou sabendo, a expectativa do bebê, o bebê que a mãe gerou emocionalmente durante 40 semanas, morre. E aí ela tem que acolher um bebê que não foi gerado emocionalmente por ela. Olha como que é difícil essa vida, esse recebimento do diagnóstico para a família atípica. Durante 9 meses, você gera emocionalmente um bebê, porque o bebê está sendo gerado aqui, mas está sendo gerado aqui também, emocionalmente. Você gera emocionalmente um bebê que você não vai receber, que não é o bebê que o médico colocou no seu colo. Muito prazer, o seu filho tem T21. Seu filho tem síndrome de Down. Nossa, e agora? Esse bebê não é meu. Não foi esse bebê que eu gerei. Ah, mas é esse que você vai levar para casa. Então, é um luto versus uma luta. E aí, eu falo assim, com essa família, né, atípica. Ah, mas ela também não fala que o menino tem problema, como é que eu vou saber? Como é que a professora do Kids vai saber que o menino tem, se a família não fala? Família é obrigada a falar. Não, não é não. Para a família falar que aquela criança tem um diagnóstico, ela tem que passar pelos 5 estágios do luto, da negação até a aceitação. E aí, quando ela aceita que aquele bebê é o dela, aí ela consegue falar. Mas, enquanto isso, na sala de justiça, você vai acolher, amar e respeitar. A minha irmã conseguiu falar que o meu sobrinho tinha um transtorno, ele já tinha 5 anos de idade. Foi quando ela assumiu, não, o Davi tem um transtorno. Antes disso, ele só tinha uma coisinha. E aí, essa família é uma família que tem porta fechada o tempo inteiro, que tem... É um lugar onde ela não pode entrar. Vocês viram uma repercussão que teve essa semana de um psiquiatra que colocou a criança para fora do consultório? Não, esse menino agora não entra aqui não, tá doido? Pode ir embora, o menino jogou a massinha em mim. Como assim? O menino jogou a massinha em mim, a massinha poderia ter me ferido mortalmente. Por favor, retire esse menino daqui. E aí, essa família que tem porta fechada a semana inteira tem que chegar aqui e falar assim: muito prazer, o meu filho tem autismo? E se a porta fechar? E se for mais um lugar onde meu filho não vai ser acolhido? E se for mais um lugar onde meu filho vai ser visto como diferente? Você levaria o seu filho para um lugar onde ele não vai ser aceito? Essa família também não. E ser aceito é diferente de ser tolerado. As crianças são toleradas ou são aceitas? Os adolescentes, porque as crianças crescem, né, gente? A gente costuma pensar que vai dando ali uns 12, 13 anos, os meninos entram no túnel do tempo e evapora. Não, eles crescem. Se tem criança, tem junior. Se tem junior, tem adolescente. Se tem adolescente, tem jovem. Se tem jovem, daqui a pouco está distribuído nos ministérios da igreja. E aí vai ter um louvor aqui com, de repente, um instrumentista que ama ficar com um clique no ouvido. Tudo no metrônomo, para poder tocar e cantar. E é o jeito dele, tem a rigidez comportamental. Tem um diácono lá que não gosta de cumprimentar, mas gosta de receber. Meu sobrinho, hoje, ele tem
9. E ele é um diácono mirim da igreja. E ele fica com colar de autismo. Aí tem dia que ele está bem, ele cumprimenta todo mundo. Tem dia que ele está mais ou menos, ele só fala oi. Só levanta a mão. Mas está lá, rindo, servindo, segurando a plaquinha, dando bom dia. E as pessoas já entendem isso. Faz parte do Davi. Faz parte das outras crianças. Em 2012, o Instituto Baresi falou que no Brasil, fez uma pesquisa, e nessa pesquisa constatou que no Brasil, 78% dos pais vão embora até os primeiros 5 anos da criança que tem alguma deficiência ou algum tipo de neurodesenvolvimento, transtorno de neurodesenvolvimento. 78% dos pais vão embora. E aí, fica a mãe cobrada, porque não fala que o menino tem transtorno. Fica a mãe apertada, porque ela tem que dar conta de tudo. Esses 78% a gente ainda não considerou, fora os pais que ficam e tem um abandono emocional. Eu só estou presente aqui para poder dar a cesta básica aqui dentro de casa, mas eu não levo esse menino para nada, não. Eu tenho certeza que ele não puxou isso do meu lado da família. Mal ele sabe que é dos dois que juntou. E quando o pai sai, eu tenho uma queda na renda familiar, eu tenho um aumento substancial das despesas, e eu tenho um aumento enorme dos afazeres. À medida que vai, é como uma balança que despenca. Aumenta o gasto, diminui o dinheiro, aumenta a fazer, e cabe à mãe e à família se recolher. Tem isolamento social, tem isolamento familiar de tudo, e a mãe se fecha ali no núcleo, ela e a criança e ela. Mas, para a sociedade, essa mulher é uma mulher abnegada, que abre mão da vida dela pelo filho, uma mulher heroína, guerreira, uma mulher especial, escolhida por Deus para ter um filho especial. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Porque enquanto eu penso que a mãe é isso tudo, eu desumanizo ela. Isso é um plano do inferno. Porque a Mulher Maravilha não precisa de ajuda. Eu tiro dela a característica de humano e coloco nela uma característica de heroína. E aí, quando eu faço isso, eu não assumo a minha responsabilidade como igreja e como sociedade. Fica para a heroína dá conta. Fica para aquela pessoa tem que dar conta. O filho é dela, a responsabilidade é dela. E aí, como resultado disso, eu tenho famílias adoecidas, mulheres adoecidas fisicamente, mentalmente, estressada, esgotada. Quando grita, é tido como barraqueira. Quando explode, incompreendida, não acolhida. Tem um estudo americano que fala que o cansaço e o estresse da mãe atípica é comparado a um soldado de guerra. É um contínuo estado de alerta. Ela dorme pensando, e se eu cochilar e ele parar? E se eu cochilar e ele levantar e alguma coisa acontecer? É o estado de alerta o tempo inteiro, acorda no susto. Sabe qual é o maior medo de uma mãe atípica? Tem alguma mãe atípica aqui? Tem? Tem não? Tem. Ele é autista? Ele ou ela? Ele. Qual é o maior medo de uma mãe atípica? O maior medo de uma mãe atípica é dela morrer.
se eu morrer, quem é que vai cuidar do meu filho? E em São Sebastião do Paraíso, sudoeste de Minas, em 2022, uma mãe morreu de infarto dentro de casa. Era ela e o filho autista de 2 anos, de 8 anos, se eu não me engano. Durante 12 dias, esse menino comeu do que tinha na mesa, enquanto o corpo da mãe putrescia lá dentro do quarto. Aí os vizinhos começaram a sentir o cheiro. Aí que foram descobrir que tinha alguma coisa errada. Por 12 dias. Em Uberlândia, mãe e filho são encontrados depois de 3 dias. Ah, essa foi mais rápida, né? A mãe morreu de infarto também. Foi encontrada caída no quintal da casa. E ela tinha um filho acamado. O menino morreu de fome e de sede, porque não tinha quem desse comida e desse água. Onde que estava a igreja nesse momento? O maior medo de uma mãe é: quem vai cuidar do meu filho? Mas eu não posso adoecer, porque se eu adoecer, quem é que vai cuidar? Cadê a igreja? Eu fazer uma recepção, eu cuidar aqui, é muito importante. Mas eu preciso conhecer as famílias. Eu preciso conhecer como é que está. Sumiu. Gente, alguém tem notícia? Tem. Hoje ela não veio no culto. Aconteceu alguma coisa? Diante disso tudo, qual que é o papel da igreja mesmo? O que a igreja é chamada para fazer? A igreja é chamada para cuidar, acolher, cuidar de quem cuida. Investimento de tempo, investimento financeiro, investimento emocional. Lá em Atos 2, 42 a 47, fala a respeito da igreja primitiva. E no versículo 45 fala assim: olha, vendiam suas propriedades, repartiam com todos, cada um segundo a sua necessidade. E perseveraram unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Comiam o pão junto e com alegria de coração. Eu tenho que estar junto. Ninguém vai se abrir com quem não está ali, junto, capaz de ouvir. O papel da igreja é ser suporte. Colossenses 3:13 fala assim: suportando uns aos outros. Esse suportando não é de suportando, é de suportando. Vem, deixa eu ser suporte. Deixa eu cuidar de você um pouco. Quando eu perdi o meu segundo filho, e como funcionária pública, eu pude ficar em casa durante 30 dias em cada aborto. E eu tinha uma pastora, né, do manto, e falava assim: não, mas pode contar comigo, quando você quiser, quando você puder, quando você precisar, de madrugada, 3 horas da manhã, pode me ligar, que eu estou aqui com você. E aí, um dia, o Rafael não pôde ficar muito tempo de licença, ele voltou a trabalhar, minha mãe voltou para casa, e era só eu em casa, eu e minha cachorra. E me veio uma angústia, me veio um desespero. A dor no meu corpo era tanta, a dor na minha alma era tanta que eu não conseguia respirar. Falei: Deus, eu vou morrer aqui agora. E aí eu liguei para ela, falei: pelo amor de Deus, ora comigo. Ela falou assim: eu estou no supermercado, daqui a pouco eu te ligo. Até ontem. A gente tem que ser suporte. Ontem aconteceu uma coisa que me assustou muito. E eu faço parte também do louvor da minha igreja e está tendo conferência da família lá na minha igreja esse final de semana. E aí eu cheguei ontem,
para o louvor, para o culto. Cheguei cedo, estava para o culto. Falei, nossa, hoje é que dia que você chega com vontade de louvar, vontade de adorar. Falei, Deus, é hoje, glória a Deus. E aí, quando o pastor falou, vamos ficar de pé, a irmã virou para mim e falou assim, eu preciso conversar com você. E é agora. Aí eu falei, meu Deus, agora? E o meu louvor? Não, tem que ser agora. Falei, então vamos. Quando eu cheguei na quartinho, levei ela para a sala do Kids, e aí ela virou para mim e falou assim, minha filha foi abusada. E se eu tivesse falado com ela assim, espera só um pouquinho. Existem urgências que são urgências agora. Não ofereça ajuda se você não é capaz de ser suporte. Não prometa estar do lado se você não é capaz de cumprir essa promessa. Porque vai chegar uma hora que o seu telefone vai tocar. E nessa hora você tem que estar pronto para poder acolher. A igreja é chamada para restaurar a identidade e a dignidade dessas famílias. 2 Samuel 9, de 1 a 11. Eu queria que vocês lessem comigo. Pode colocar aqui, por favor, 2 Samuel. E disse Davi, há alguém ainda que tenha ficado da casa de Saul para que eu faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, teu servo. E disse o rei, não há ninguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência? E disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, está lá na casa de Maqui, filho de Amiel, lá em Lodebar, lá no esquecimento. Lodebar significa lugar de esquecimento. Está lá, ó, esquecido, no meio do povo, está lá, aleijado. E mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi. É isso? É. Veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e o inclinou. E Davi disse, Mefibosete? E ele disse, eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo a benevolência por amor de Jonatas, o teu pai, e eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás o pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para olhares para um cão morto feito eu? Senhor, eu só sou um cão morto. E aí Davi chamou a Ziba, ignorado por completo Mefibosete numa hora dessa. Davi chamou a Ziba e falou, ó, moço de Saul, tudo que pertencia a Saul e tua casa, eu tenho dado ao teu filho, o filho do teu senhor. Trabalharás, pois a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e o recolherá os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. No versículo 11 fala assim, disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda teu servo, assim fará. Quanto a Mefibosete, disse o rei,
comerá à minha mesa como filho do rei. Mefibosete era neto de rei, mas naquele momento ele se valia como um cão morto. Como que está a identidade e a dignidade dessas famílias? Sendo filhos do rei. Será que está como um cão morto? E cabe a nós, como igreja, falar assim: não, você não é cão morto, não, vem cá. Deixa eu te contar, você é filho do rei. Você tem uma identidade, você faz parte da família. Você tem um sobrenome. Tem uma música que eu gosto muito, que fala assim: a tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. O papel da igreja é servir a mesa. É puxar uma cadeira e falar: filho, vem cá, senta aqui. A partir de hoje, você vai comer na mesa do rei. Você tem um lugar na família do rei. Você é filho do rei. Você não é cão morto. Cabe a nós levantar e falar com ele assim: a sua identidade é de filho. Eu poderia ter vindo e ter falado sobre autismo, TDAH, mas agora a gente precisa aprender a ser igreja. E quando a gente aprender a ser igreja, a gente vai aprender a acolher. Eu não preciso de saber como funciona o sistema dos neurotransmissores para poder amar. Eu não preciso aprender como funciona o funcionamento do cérebro. A gente vai aprender isso no curso. Como funciona o funcionamento, como que está lá, como que é o cérebro de um TDAH, como que é o cérebro de um autista. Para poder amar, eu não preciso saber isso. Agora não. O que eu preciso agora é de falar assim: filho, você tem um lugar na mesa, vem cá. Porque quando eu coloco ele na mesa, tem cura. Quando eu coloco na mesa, tem restituição, tem restauração. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é aquele lugar que eu sento, que eu converso. A gente precisa de saber ouvir e de saber acolher. E hoje, por agora, o que a gente precisa é de levantar e falar assim: família, vem. Eu posso não entender o que eu vou fazer com você, ou por você, ou pelo seu filho, mas eu vou te amar. E eu sei que através do amor que eu vou ter por você e pelo seu filho, eu vou acolher. E quando vocês começarem a se levantar como igreja assim, vocês vão ver, quando a notícia correr, que naquela igreja eles amam incondicionalmente, vocês vão ver o tanto de gente que vai aparecer. Que vocês sejam como luzeiros nesse lugar. Que o Senhor os levante como referência espiritual, como referência no assunto aqui nesse lugar, para que aqui as famílias possam saber que elas valem mais do que um cachorro morto. Que aqui elas possam saber a identidade que elas têm em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos cantar essa canção, mas antes nós vamos abençoar a vida da Kátia. Vem cá, Rafael. Glória a Deus pela vida de vocês. Um apoiando o outro, né, Kátia? Glória a Deus. Nós queremos, como igreja, abençoar vocês, orar pelas suas vidas. Cadê o pastor João? Vem cá, pastor. Pedindo silêncio para as crianças, né? Vem cá, pastor, vamos orar pela vida deles, pela família deles.
Enquanto o pessoal do louvor prepara a tua mesa cura. Aleluia. Estenda as suas mãos aqui à frente. O que a irmã Kátia tem, junto com seu esposo Rafael, levado. Essa palavra, queridos, que a igreja, por muito tempo, nem se preocupou em ouvir. E hoje, antes da gente orar, hoje eu vi um vídeo que falava exatamente sobre isso, só que a inclusão de uma maneira contrária. Era uma pessoa normal no meio de pessoas diferentes. Então, uma pessoa normal andando numa rua que só tinha cadeirante. E ele entrava num lugar que ninguém enxergava, então davam para ele um cardápio em braille. E depois ele entrava em outro lugar que as pessoas se comunicavam por meio da linguagem dos sinais, e ele ficou perdido, porque ele não sabia onde é que ele estava. Então, a proposta é justamente nos colocarmos no lugar do outro. Então, enquanto a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não sente. Então, Deus abençoe vocês. Essa mensagem ela possa alcançar. Compartilhe essa mensagem. Ela está gravada, ela está salva no canal. Então, compartilha o máximo de pessoas que você puder. Essa mensagem precisa ser divulgada. Amém? Vamos estender as mãos, vamos abençoar a vida deste casal. Senhor, nós te damos graças pela vida dos teus filhos, Senhor, do Rafael, da Kátia. Jesus, que aceitaram estar aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor tem levantado a vida deles, meu Deus, para trazer essa mensagem a muitas pessoas, a muitas igrejas, Senhor, e eu quero te pedir que o Senhor os abençoe. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor continue levando eles aonde o Senhor quer levá-los, aonde o Senhor quer que essa mensagem seja divulgada. Deus, que as portas continuem sendo abertas e que eles continuem sendo, Senhor, esses porta-vozes, esses atalaias, meu Deus, que vão clamar sobre os muros, Senhor, no nome de Jesus, porque há um desejo no teu coração de alcançar muitas vidas que hoje não estão alcançadas, justamente por essa falta de conhecimento, de atenção nessa área. Senhor, é muito fácil, ó Deus, rotularmos, virarmos as costas e seguirmos a vida. Mas nessa noite o Senhor nos traz a consciência. Então, Pai, a nossa oração, abençoe os teus filhos, fortaleça a vida deles, meu Pai, em nome de Jesus. E como família que são, nós os abençoamos. Tu os tens em tuas mãos, Senhor, e nada está oculto aos teus olhos. E nós queremos, como igreja, nessa noite, abençoar, profetizar sobre essa casa as bênçãos poderosas do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Trabalhei, tanto que eu me desgastei. Vamos cantar? Tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Aleluia! Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, meus
multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Vamos declarar juntos. Humberto, eu preciso de mais som aqui. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa Cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi abençoado com essa palavra? Levante sua mão. Então nós vamos, no final do culto, estar aqui. A Sheila vai estar aqui esperando. E você que quer fazer parte desse curso, que vai te preparar para esse ministério de inclusão aqui na igreja, você vai dar o seu nome, a Sheila, seu telefone, que tem o WhatsApp, para a gente entrar em contato com você. Amém, querido? Eu espero que não sejam poucos, sejam muitos, para que a gente não fique assim sem saber o que fazer. Já temos recebido, há uns domingos atrás, recebemos uma criança aqui na igreja e ela estava usando aquele fone próprio, para autismo, que tem um abafador. E eu vi muitas pessoas olhando assim com aquela cara de que absurdo, uma criança de fone na igreja. Isso é ignorância, porque ela estava se protegendo do excesso de exposição sensorial. A gente sabe que tudo isso dificulta a criança. Então, todas as professoras, por favor, já deem seus nomes. Não é nem negociável isso. Se você trabalha na Rede Kids, você que é professor e professora, não é negociável. Você vai dar seu nome para fazer o curso, querido? Agora, você que é da igreja e também quer se preparar, também dê o seu nome ali para a Sheila, para que a gente possa se capacitar nisso. Eu também queria chamar o pessoal da superintendência. Vem cá, Margarete, Márcia, Cleo. Vem cá, vocês que são as executoras de tudo. Elas colocam a mão na massa, elas que preparam tudo, elas que se dedicam. Vamos aplaudir o Senhor pela vida delas. Gente, é maravilhoso quando a gente tem uma equipe que a gente fala assim, gente, o desafio vamos falar de inclusão. E elas abraçam o desafio e elas põem a mão. Hoje eu falei com a Margarete, eu estou preocupada, eu saí da igreja, não tinha nada pronto. Ela falou, pastora, faltou uma coisinha, eu saí correndo no Big Shock, chamei a Márcia, fomos lá correndo para preparar, mas eu estou saindo da igreja agora, já era tarde, irmãos. Está tudo pronto lá. Então, assim, elas são assim. E glória a Deus, porque elas têm essa visão de reino, e que o Senhor abençoe cada vez mais a vida delas. Amém? Vamos orar por elas? Levante suas mãos. Pai, nós queremos abençoar, meu Deus, essa equipe tão abençoada que o Senhor já tem levantado nessa igreja há tantos anos, que elas cuidam com tanto amor, fazem com tanto zelo, com tanto empenho. Muito obrigada, Senhor, pelo coração servo, pelo coração doador, pelo coração generoso, com que elas têm servido ao Senhor e à Tua obra. Muito obrigada, Senhor. Abençoe a vida da Margarete, da Cleo, da Márcia, dos demais irmãos, a Deise, o Glauber, que a Sua bondade cerque cada uma delas e que as suas famílias sejam protegidas em nome de Jesus. Amém. E eu queria chamar novamente a Kátia, porque elas prepararam um mimo para você. E elas querem, vamos aplaudir o Senhor pela vida da Kátia, elas querem honrar a sua vida. Kátia, nós queremos dizer que somos gratos ao Senhor, pelo privilégio que nós como igreja temos de ter alguém preparada para nos ensinar
a incluir e a amar aqueles que precisam, porque esse é o ID de Jesus, amar a todos. Jesus continua te abençoando, te capacitando, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos tirar o... Alguém me ajuda aqui? Você me ajuda, William? Então junta aqui vocês para a gente tirar uma foto. Isso. Amém. Glória a Deus. Amém, querido? Vamos orar agora. Estou muito feliz de ver a Helenice. Dia 1º, né, Lelê? Dia 1º que vai apresentar. Dia 2, domingo que vem a gente vai apresentar o Benjamin. Olha que coisa mais linda, gente, no colo do papai João. Coisa mais gostosa. Aí é tão engraçado, gente, que aí eu vou dar paz do Senhor para o João aí. Paz do Senhor, João Alberto. Aí eu vou dar paz do Senhor para o João. Paz do Senhor, João Vitor. Aí eu perguntei para ele nisso, ele vai chamar João também? Né? Porque aí fazia uma dinastia, né? Mas o João Alberto não deixou não, né? Falou, chega. Chega de João, o padrasto é João, o pai é João, né? Todo mundo é João. Lá na outra família, aqui também. Então, 5 João já está bom demais, né? Glória a Deus. Vamos orar? Coloca a mão sobre o seu coração. Os visitantes também. Cadê o pessoal da sala de boas-vindas? Vem cá, Massinha. Vem cá, Rodrigo. Cadê os nossos visitantes? Os dois vão acompanhá-los. Rapidinho, tem um lanchinho. Quem mais? A Flávia. Quem mais? Tem mais visitantes, gente? Queridos, antes da pastora orar, lá fora nós estamos tendo uma divulgação da Marcha para Jesus aqui em Contagem. Por muitos anos isso não aconteceu. A gente foi ministrar em outras cidades da região da Grande BH estavam se mobilizando para fazer a Marcha para Jesus. E aqui em Contagem não tinha. Tinha um ajuntamento de igreja ali que fazia alguma coisinha, um arremedo que teve aí um tempo atrás, mas foi um projeto de lei, porque da mesma forma que a verba é liberada para outros eventos, ela também tem como ser liberada para a Marcha para Jesus. Glória a Deus. Então, dia 15 está ali fora, você vai receber um folheto. Dá atenção, obrigado ao irmão que veio nos abençoar aí. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração, Pai. Muito obrigada por essa noite tão especial. Que nosso coração seja movido de íntima compaixão. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a voz do Espírito e possamos dizer também, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Nós queremos alcançar esse campo missionário. Nós queremos ser essa voz que vai falar ao coração daquele que necessita de acolhimento. Por isso, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Que nós sejamos, ó Deus, um povo responsivo à voz do Espírito. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso amado Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, igreja, noiva amada do Senhor, hoje e para todo o sempre. Amém. Vá em paz, querido. Deus te abençoe. Não deixe de dar um abraço no seu irmão. Espera aí, gente, que a Kátia quer falar. Gente, rapidinho. Quando vocês forem na Marcha para Jesus, se possível, vão com a camisa que vocês fizeram, lindas. Porque, se vocês não sabem, na última parada gay teve uma ala só para autista. Se a gente não abraçar, o inferno está abraçando. No Canadá e em São Paulo, na parada gay, que eles saíram, tinha uma ala específica para autista. Então, vistam a camisa, deixem as pessoas verem que aqui também tem esse lugar de acolhimento. Em nome de Jesus. Se você for para a Marcha para Jesus, procura a gente, pode dar um nome para a Perla, levanta a mão, Perla. Que aí a gente fala para você da camisa e você manda fazer, baratinho. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Tua mesa cura, a tua mesa cura.